Amém. A paz e graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta manhã. Essa manhã maravilhosa que nós temos que agradecer a Deus por estarmos vivos, respirando sem aparelho, né? E isso é uma bênção de Deus, estarmos, né, vivos. Só de estar vivo nós temos que agradecer, não é? Que é o Senhor que nos deu um novo dia, um dia abençoado, e que esse dia, né, no decorrer desse dia, seja de bênção para cada uma de nós. Amém? E o Senhor colocou no meu coração hoje para a gente falar sobre uma mulher que ela é um exemplo, ela é uma mulher fantástica, ela é uma mulher que traz muitas coisas, né, para o nosso coração, de exemplo para vivermos de acordo com o que ela viveu. Que ela traz essa lição. Está em 1 Samuel, o nosso estudo hoje está em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 6 a 9. 1 Samuel, capítulo 2, 6 a 9. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Capítulo, até o versículo 9. Nós estamos aqui falando de uma mulher, não é? Que ela traz um exemplo que das dificuldades que ela enfrentou, né? Essa mulher, ela passou pela impossibilidade de gerar filhos. Então, ela passou por muitas críticas, porque a época em que Ana viveu, a mulher que não podia gerar filhos, existia um preconceito sobre esta mulher. Mas mesmo passando por toda essa dificuldade, porque isso era a causa da angústia dela, porque ela era provocada, né? A Penina provocava a Ana o tempo inteiro. Por quê? Ele, o seu esposo, fugiu aqui um pouquinho, tá? O esposo da Ana, ele, para ele, Ana era a principal, né? Era o amor da sua vida. Mas como Ana não podia gerar filhos, Eucana teve outra mulher. E a Penina era fértil, podia ter filhos, podia a geração de Eucana podia ser desenvolvida através de Penina. E isso magoava muito o coração de Ana, e Ana foi ficando aquela mulher angustiada, não é? Triste, porque ela queria ter um filho, ela queria dar filhos para Eucana, né? A descendência, crescer a descendência de Eucana. E, no entanto, ela não podia. E isso amargurava o seu coração. E ela era muito criticada. E isso foi crescendo dentro de si, né? E ela conhecia o seu problema, porque esse problema foi crescendo dentro dela. No capítulo 2 de 1 Samuel, então, está registrada a oração de Ana, o que indica o quanto era uma mulher de oração. Nosso título do nosso estudo hoje é Ana, uma mulher de oração e de atitude. Ela não apenas ficava na oração, mas ela também tinha atitude. Então, irmãs, eu queria perguntar para você, o que é mais importante para a gente conquistar uma bênção? A oração ou a atitude? Quem vai responder é você mesmo, não é? Na minha opinião, eu preciso orar, mas eu preciso ter atitude. A palavra oração. Isso quer dizer, eu preciso orar, mas eu tenho que ter ação.
Irmã Raquel, lhe peço perdão, se a senhora puder ativar de novo o seu microfone, que eu fui desligar aqui o microfone e desliguei o seu, me perdoe. É só apertar no microfonezinho que ele vai... Tá, estava desativado. Agora tá bem? Tá, a imagem também ficou desativada. E como é que eu faço aqui? Peraí. Só apertar aqui onde tem a câmerazinha. Não está A aparecendo. videocâmera. Não tá apare... Ah, apareceu agora. Amém. Isso. Ainda não está não, né? Não, eu não sei nem Você não ativar. pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. Espera aí que eu vou agora, veja se chega para a senhora. Iniciar meu vídeo. Veio. Ok, glória Agora a Deus. está bem. Me Está ótimo. perdoe. Então, irmãs, voltando aqui, no capítulo 2, né, de 1 Samuel, além de registrar a oração de Ana, né, essa mulher fantástica que eu chamo, porque Ana, eu focalizo muito em Ana, sabe? Muitas coisas que eu faço, que eu penso em fazer, eu focalizo na oração de Ana, eu focalizo nas atitudes de Ana, né? Uma mulher, além de ser de oração, ela era uma mulher ativa, que buscava o Senhor, uma serva do Senhor. E Ana, ela tinha dificuldades, né? As circunstâncias vinham, mas ela ultrapassava essas circunstâncias, porque ela era uma mulher, uma serva de Deus e que buscava o Senhor. Ana diz o seguinte, porque Ana, em sua oração, diz: o Senhor tira e dá a vida. Então, ela tinha esse entendimento. Ele tira e dá a vida. Ele empobrece, mas ele também enriquece. Esse é o nosso Deus, né, irmãs? Ele vem e ele faz da forma dele, do jeito dele. E nós, quando somos servos do Senhor, o servo ouve. O servo faz aquilo que o seu Senhor, né, está lhe ordenando. E a palavra do Senhor é uma ordenança para nós. E Ana, Deus também é aquele que abaixa, mas é aquele também que levanta, exalta. Ou seja, é o Senhor que faz tudo em nossas vidas. Mas quando lemos essa história de Ana, vemos que as orações eram acompanhadas de atitudes. Ela nunca só orou, porque muitas pessoas falam assim, eu estou orando, irmã, eu estou orando, mas Deus não faz nada. Parece que o céu está de bronze, não responde. E aí é a hora que a gente fala assim, você está tendo atitude também? Não é? O que você está fazendo para que essa oração se concretize? Precisa de alguma coisa, eu também preciso fazer alguma coisa, não é? Então, nessa manhã, nós vamos estudar juntos as atitudes que acompanharam a oração de Ana. Quais foram essas atitudes? Então, a primeira atitude que Ana toma, e que serve de exemplo para nós, ela soube suportar o tempo da adversidade. Quem não tem o tempo da adversidade? Todos nós temos. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, não é? Há tempo para ser feliz, há tempo para ficar triste. Então, há tempo para tudo debaixo do céu. E é isso que a Ana passou pelo tempo da adversidade, quando ela queria dar um filho, mas, no entanto, ela não conseguia. A sua madre estava fechada. E que tristeza, né, irmãs? Para a mulher que quer fazer alguma coisa e não pode. As circunstâncias impedem. E aí, em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 a 6, diz o seguinte, do versículo 1 a 6, houve um homem de Ramataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. Irmãs, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu pronuncio de acordo com o que está escrito. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos.
Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. É até o 6, né? E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente fazia o quê? A irritava para a embravecer, porquanto o Senhor tinha tido cerrado a madre. Então ela queria que Ana saísse do sério com ela. Mas Ana não saía. E Ana, ela sabia lidar com a humilhação. Ana, consequentemente, com as provocações, ela não abria sua boca. Irmãs, quantas vezes nós somos provocados para sair da graça? Mas o Senhor vem e nos, né, santifica e faz com que a gente não responda, não é? Muitas vezes ficar calado também silêncio também é resposta. E o Senhor muitas vezes quer que fiquemos caladas como resposta, como humilhação, porque digo que o Senhor, né, ele exalta também os humilhados. Em Provérbios 24:10 diz: se enfraqueces no dia da adversidade, minguada é a tua força. Então, minguada é a tua fé também, porque a força está na fé, e a fé está na força. Precisamos aprender com Ana, irmãs, a suportar o tempo da adversidade, pois tudo passa. Ana tinha um relacionamento ativo, vivo e sincero com Deus. Eu gostaria de perguntar como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem vivido o seu relacionamento com Deus? Irmãs, eu gostaria de contar um testemunho que Deus dá e tira a vida. Como Ana orou. E como proceder diante da adversidade. Porque o mundo, ele está nos olhando. O mundo fica observando qual é a sua atitude, os seus vizinhos, seu colega de trabalho, qual é a sua atitude diante da adversidade? Qual o testemunho que você está dando diante da adversidade? E nós vemos que eu tenho um filho que ele é portador da síndrome de Down. Além disso, ele tem o espectro autista, ele tem outras comorbidades, tá? Foi diagnosticado também com esquizofrenia. Então, a gente vem fazendo esse tratamento ao longo desses anos, 26 anos. Nós temos trabalhado, fazendo todo esse tratamento com ele, acompanhamentos profissionais, e Deus tem dado essa condição para que a gente faça isso. Quando foi em outubro de 2023, João Pedro teve uma pneumonia porque ele broncoaspirou e quando ele broncoaspirou, teve essa pneumonia e foi uma pneumonia grave. Nós vimos que ele estava com muita falta de ar, levamos para a emergência e lá ele foi levado diretamente para a UTI. No dia seguinte, passei a noite inteira com ele na máscara, mas ele não respirava direito com a máscara. E ele estava ficando todo roxinho. E o médico, no dia seguinte, as enfermeiras acompanharam ele a noite inteira, juntamente comigo. E quando chegou no dia seguinte, o médico chegou e falou: vamos ter que entubar o seu filho. E entubaram o meu filho. Né? Quando ele ficou entubado, ele ficou sedado, né? Só que já no finalzinho, eles tentavam estubar, mas não conseguiam, porque ele, pela síndrome de Down, a hipotonia, né, dos órgãos, não conseguiam estubá-lo. Aí precisou fazer uma traqueostomia.
A médica veio e falou assim, ó, já são 14 dias que ele está entubado, ele não pode ficar mais, ele está tendo febre, e nós sabemos que é da intubação. Dentro dessa intubação, ele também, nesses dias, ele teve Covid, então ele tinha piorado bastante. E todos os dias o médico entrava falando, olha, a senhora tem fé? Falei, tenho. E então, a senhora pede a Deus. Então, ele estava entre a vida e a morte. O João Pedro, ele passou pelo vale da sombra da morte. E nós ali, né, eu, meu esposo, meu filho mais velho, ali ao lado dele. E eu falei, Senhor, no sábado anterior à internação dele, eu tinha ministrado a palavra do Senhor em Ana e falei sobre a murmuração, que Ana não murmurou. Diante das circunstâncias, ela chegou a ficar em depressão, mas ela não murmurou, porque era uma serva do Senhor. E eu falei, Senhor, eu tenho Ana como um exemplo. É da tua palavra. E eu creio na tua palavra e eu não vou murmurar. Eu não sei por que o Senhor está colocando João Pedro nessa situação e nem nos colocando nessa situação como pais. Mas eu sei que o Senhor tem propósito na vida do João e na minha vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei se o Senhor vai dar a vida ou vai tirar a vida. Mas eu só sei que eu não vou murmurar, Senhor. Eu estou aqui diante de ti, eu dentro daquele cubículo, né? Porque é um box, mal cabia uma cadeira para eu sentar. E ali eu sentada e eu falando com o Senhor, olhando para o meu filho, Senhor, ele é inocente. Ele não tem consciência das coisas, mas eu tenho, Senhor, então eu estou aqui buscando ao Senhor. E foi naquele clamor, irmãos, que foram passando os dias. Os dias foram passando e os médicos, né, não conseguiram estubar, mas fizeram a traqueostomia nele. E dali ele ficou um mês na UTI por conta de uma febre que não passava. Fizeram vários exames para saber onde estava essa febre. E no final descobriram que a febre, irmãos, estava no acesso. Trocaram o acesso para o pescoço. E ele continuou, depois e ele com a sonda, né, se alimentando pela narina. E aí ele foi levado para o quarto e ali, mães, passava a noite inteira. Eu, meu marido, meu filho, todos que estavam ali com ele, nós tínhamos que segurar as mãos. Além dele estar todo contido, né, que ele teve que ficar contido, ele descia da cama e tentava tirar. E tentava tirar a cânula. E a gente tinha que ficar o tempo inteiro segurando, irmãs. E nisso ele foi para outro hospital, porque precisava fazer ele precisava de reabilitação, não é? Para poder fechar e tirar a cânula. Mais 2 meses, irmãs. João Pedro ficou de outubro a fevereiro num hospital. Nós saímos em fevereiro de 2024, passamos Natal, Ano Novo, tudo no hospital com ele. Mas o Senhor deu a vida a João Pedro, e João Pedro hoje está em casa. Quando ele veio para casa, ainda tinha um buraquinho pequenininho, mas ele fechou. O médico falou que ia durar 15 dias, durou 3 dias. E João Pedro está aí, irmãos, louvando ao Senhor. Ele canta, ele louva ao Senhor. Maria José sabe disso, né, Zezé? Ele louva ao Senhor, ele busca o Senhor. Então, nós vemos que durante as circunstâncias, né? Eu não sabia se o Senhor ia levar, mas eu entreguei. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. João Pedro é teu desde o meu ventre. E eu entreguei ele ao Senhor. O Senhor me deu de presente. Mas eu tenho cuidado dele, Senhor. Mas agora, se ele vai ou não, está nas mãos do Senhor. E o Senhor concedeu vida ao João Pedro. Ele saiu daquelas máquinas. Hoje ele respira por ele mesmo, sabe? Todo feliz, só quer andar de avião. Todo dia ele pergunta que horas nós vamos para o avião. Ele quer viajar de avião todo dia. Eu falei que eu vou comprar uma carcaça de avião, vou botar aqui do lado da minha casa, só para ele ter um avião todo dia. Ele ama viajar de avião. Então, irmãs, Deus deu vida para o João Pedro. Eu sabia que Deus tinha propósito. O meu coração sabia do propósito de Deus. Então, por isso, não murmurei. Irmãs, nós temos que botar isso no nosso coração. Seja feita a vontade do Senhor, tanto na terra quanto no céu. A vontade dele é perfeita. A vontade de Deus é agradável.
E nós cremos nessa vontade que é perfeita para nós. E a vontade do Senhor foi dar vida ao João Pedro, atender as nossas orações, atender a oração da igreja que clamou por ele. Irmãs, testemunho de cura, irmãs. João Pedro está perfeito em casa. Amém, irmãs? Isso é Jesus, é Deus na nossa vida, é o Espírito Santo movendo todos os dias. Ana não se conformou. Não se conforme com a situação. Busca o Senhor. Ele é Deus. Ele está acima de tudo, acima de todos. Não é? E nós vemos, irmãs, como que Deus faz, né? Ana não murmurou. Então, nós não podemos abrir mão do nosso milagre. Nós não podemos abrir mão da nossa bênção que Deus tem para nós. Não abre mão, Deus tem bênção. Não desiste no meio do caminho. Ana poderia ter desistido, mas ela não desistiu. Ela seguiu, ela seguiu. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida, irmãs. E nós vemos o quanto o Senhor, não é? Prospera a nossa vida. Essa foi a segunda atitude. Ana não se conformou com a situação. Então, a primeira atitude, Ana soube suportar o tempo da adversidade. Ela suportou as críticas, ela suportou tudo. Agora, ela agora não se conformou com a situação. 1 Samuel 1:8, tá? Que a gente estava acabando de testificar, é 1:8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Ana estava em uma depressão profunda, mesmo com a sua oração, buscando ao Senhor, ela tinha uma depressão profunda, ela não estava comendo. E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos. Olha, ele tentando consolar, mas só que ele não entendia aquilo que Ana estava sentindo. Muitas vezes o nosso marido não entende, né? O marido não entende aquilo que a gente passa. Porque o que você está sentindo? Muitas vezes seus filhos não entendem a circunstância que você está passando. Mas ele procurava consolá-la. Ele era melhor do que 10 filhos para ela. Ele tentava, né? Só que ele não percebia que ela estava assim porque ela era estéril. Ela não podia dar filhos para ele, não é? Ela não podia ter filhos. O desejo dela era ser mãe. Então, ela não se conformava com a esterilidade. Ela não se conformava. Irmãs, não se conforme com a situação que você está passando. Não se conforme. Senhor, eu não me conformo, porque o Senhor tem muito mais para dar. Eu preciso, Senhor. E quando você busca o Senhor, você tem a resposta. Busca com todo o coração. O Senhor te responde. Assim como Ana, não podemos abrir mão desse milagre, irmãs. Não abra mão do milagre que o Senhor tem. Ah, fulano está lá, ele está entre a vida e a morte. Ah, ele vai morrer. Para que mais orar? Não. Ore sim, busca o Senhor. Se for da vontade dele, vai sair. Também temos que aceitar a vontade do Senhor. Se não for para a vida, vai ser para a morte. Passamos por outra situação em 2018, final de 2017, 2018, com a minha irmã. Nós pedimos, imploramos, fizemos vigílias, fizemos aquele horário de oração durante a noite, cada um orava no período. Eu passei muitas noites orando, buscando ao Senhor, mas eu sentia lá que não era a vontade do Senhor que ela se tornasse, né, para o nosso meio. E o Senhor a levou, preparou, né? Ela já estava preparada, e o Senhor levou, e nós aceitamos a vontade do Senhor. Então, muitas vezes, a vontade do Senhor também é levar, né? No caso do João, o Senhor nos deixou mais um, né? Eu sei que é mais um período que o Senhor está nos dando esse prazer de estar com o nosso filho. Então, irmãs, não deixar, não é? Porque esse relacionamento com Deus é que nos faz passar pelas circunstâncias. A terceira atitude de Ana. Ana não ficou prostrada diante da situação. Ela não se prostrou. Então, vamos lá, desde o início. A primeira atitude de Ana, ela soube suportar.
Tá. Na segunda atitude, não se conformou. E a terceira atitude agora, ela não ficou prostrada, ela se levantou, ela fez algo, ela não deixou as circunstâncias derrubá-la, mesmo apesar das... Olha, mas muita gente em depressão não quer fazer nada, sabe? Muitas vezes a pessoa não quer fazer nada e fica numa cama, prostrada, porque estou em depressão. Eu sei que depressão é doença, irmãs. Mas se você der conversa, até uma gripe, se você ficar só prostrada, essa gripe não vai passar nunca. Você precisa levantar, dizer para o seu corpo assim, eu preciso fazer. Quantas vezes, às vezes eu estou até com febre, me sentindo mal, mas eu falo assim, não, eu preciso levantar, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho um marido. E eu levanto, eu preciso, e você também precisa estar de pé. Olha só o que diz. 1 Samuel 1:9a. 1:9a diz assim, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ela se levantou, ela não ficou prostrada. Então, olha só, então Ana se levantou. Quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante de uma adversidade. Então, se você se prostra diante de Deus, você se humilha diante de Deus, então, diante da dificuldade, você não vai se prostrar. De jeito nenhum. Deus não fala com seus filhos quando eles estão prostrados diante da situação, diante da adversidade. Não tem como, porque você está fazendo o seu problema maior do que Deus. Então, comece a colocar Deus maior do que o seu problema. E quando você coloca Deus maior do que o seu problema, ai, você vence, com certeza. Ezequiel 2:1 diz o quê, irmãs? O que Ezequiel... Filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Ezequiel tinha que ficar de pé para o Senhor falar com ele. Irmãs, todas as vezes que o Senhor quis falar com alguém na Bíblia, você lendo a Bíblia, ele manda ficar de pé. Ele manda você ficar de pé. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, você está insuportável, fique de pé diante do Senhor. Se prostra diante de Deus. Mas se levanta. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus trazer a solução para você. Então, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Amém? Ezequiel 2:1. Então, não fique de cabeça baixa. Levante a sua cabeça diante da adversidade e diz assim: o meu Deus tudo pode. O Senhor Jesus está comigo, Ele é o meu intercessor. O meu Deus é grande, Ele é poderoso. E é Ele que vai resolver todos os nossos problemas. Amém, irmãs? É Ele. E Deus não tem prazer em ver os seus filhos derrotados. Você tem prazer de ver seu filho derrotado, sua filha derrotada? Não. Você quer seu filho próspero, você quer seu filho bem, de cabeça erguida, né? Bem-sucedido. É isso que você quer. E é assim que é o nosso Deus. Ele quer que nós sejamos, como filhos dele, pessoas, né, vitoriosas. Porque ele está com as bênçãos. Não tem um louvor que diz que as bênçãos nos acompanham? Por quê? Porque nós estamos diante do nosso Deus que é todo-poderoso. É Ele quem nos faz estar de pé e receber as bênçãos. Amém, irmãos? Então, é importante percebermos na vida que situações extremas, elas exigem atitudes extremas, irmãs. Muitas vezes, se você está passando por uma situação extrema, você precisa também de uma atitude extrema. Então, Ana fez um voto, e ele é bem específico. Quando ela estava lá em oração, falando com o Senhor, ela fez um pedido: Senhor, eu quero que o Senhor abra minha madre e me dê um filho homem. Então, ela foi específica. Então, quando nós fazemos uma oração ao Senhor, nós temos que ser específicos para o Senhor. Nós temos que dizer para o Senhor o que nós queremos. Nós temos que ter em mente você tem que ter em mente que a sua oração, né,
vai exigir de você o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que dizer, e eu tenho que ter conhecimento daquilo que está me afligindo para eu falar com o Senhor especificamente. E eu tenho com certeza que, se nós tivermos em mente, nós teremos energia, perseverança, né? E a vontade de nos levantar, passar por cima do problema. Ana perseverou em oração perante o Senhor Deus pelo tempo em que foi preciso. Ana se ajoelhou e orou, ela não olhou o relógio, ela não olhou nada, ela simplesmente buscou ao Senhor, contando para ele, só balbuciando. E sabe quem estava observando Ana de longe? Era o profeta Eli, o sacerdote Eli. Ele observava enquanto ela balbuciava, ela falava com o Senhor, ela buscava com o Senhor. Como você está orando? Como você está buscando o Senhor? Como você está contando o seu problema para Deus? Deus está só te ouvindo. Mas Ana, ela foi ao extremo no seu voto, não é? Você tem votado ao Senhor, mas se votar, você tem que cumprir. Olha o voto da Ana, como que foi um voto extremo. O que ela votou? Senhor, se tu me deres um filho homem, abri minha madre e me deres um filho homem, eu o ofertarei ao Senhor. Eu entregarei ao Senhor e ele será criado no templo do Senhor. Eu darei ele para o Senhor. Ela só queria abrir sua madre, né? Porque ela ia devolver ao Senhor o filho que ela tinha lhe dado. E aí o sacerdote Elia observava, né? Batendo a sua boca e clamando ao Senhor. Mas preste atenção, você está sendo observado quando você busca o seu milagre. As pessoas estão te observando. Quando eu contei do João Pedro, lá diante das pessoas, eu estava sempre em oração e clamando ao Senhor, andando e clamando ao Senhor, as pessoas me observavam pelo vidro. Então, elas estavam me observando. Que tanto ela fala ali sozinha? Eu não estava falando sozinha, eu estava falando com Deus. E tinha as enfermeiras que eram evangélicas, cristãs, que serviam a Deus, entendiam perfeitamente. Ele falou, olha, eu passo ali, eu vejo a senhora falando com Deus. E eu estava sempre conversando com o Senhor, seguindo o exemplo de quem? De Ana, buscando o Senhor. Então, o mundo está nos observando. Olha o que diz Hebreus 12:1. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Deus tem uma carreira para nós. E muitas vezes nessa carreira o Senhor quer que mostremos para o mundo que nós servimos ao Senhor, não é? Que nós temos um Deus vivo. As pessoas querem saber se sua devoção, se a sua fé, né, sua piedade realmente funcionam. Porque você é exemplo do mundo também. As pessoas não conhecem a palavra, então eles veem a palavra através de você. Eles leem a Bíblia através de você. Porque se você é cristão, você vai demonstrar aquilo que você é. Assim como a mãe de Samuel, por muitas vezes você terá que lidar com a incompreensão das pessoas que te cercam, às vezes até mesmo da sua casa, da sua família. Portanto, Ana, em 1 Samuel 1, 13 e 14, portanto, Ana no seu coração falava, só se movia seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eli vem e faz mais uma crítica. Além dela ser criticada por Penina, ele vem e critica mais ainda, pergunta se ela está embriagada. E no versículo 14, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ele nem sabia o que ela estava fazendo ali.
Mas ela clamava tanto, chorava tanto, e balbuciava, e balbuciava. Ele pensou que ela estava embriagada. Mas Ana, olha a quarta atitude de Ana diante das críticas. Olha mesmo a crítica do sacerdote e as críticas de Penina. Olha o que ela faz. Ana venceu as oposições e calúnias. Quarta atitude, ela venceu. 1 Samuel, capítulo 12 a 16. Então, não bastando a oposição de Penina e a provocação excessiva dela, da Penina, em relação a Ana, por não gerar filhos, porque Penina gerava filhos, Ana agora também tem que lidar com a calúnia do sacerdote. Quantas vezes nós temos também que lidar com as críticas dos líderes da nossa igreja? Lidar com as críticas, às vezes, daquele responsável pelo aquele departamento. Mas será que Ana xingou, falou, gritou? Não. Ana só disse para ele, ela soube distinguir, sabe? Ela soube separar, tá? A atitude do sacerdote, e a posição do sacerdote, a hierarquia entre ela e o sacerdote. Então, ela soube separar. Ela o chamou de meu Senhor. No versículo 15 de 1 Samuel 1, ela diz assim, meu Senhor, e isto foi determinante para o seu milagre. Ela foi humilde ali. E ela diz assim, pois foi através da boca de Eli que foi liberada a bênção, porque se ela age agressivamente, responde agressivamente, ela perderia a bênção de engravidar. Mas ela ali foi, não é? Uma pessoa que ela soube separar a atitude do sacerdote com a posição do sacerdote. Deus viu o propósito do coração dela. E aí o que Deus faz? Libera a bênção para Ana. Irmãs, vamos esperar no Senhor. Vamos respeitar a posição dos nossos líderes, dos nossos pastores, das nossas pastoras. Vamos respeitar, não é? E respeitando, irmãos, Deus vê o nosso coração. Pois foi através da boca de Eli que foi deliberada. Muitas vezes é através da boca do nosso líder que é liberada a bênção do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes a gente vai para a casa do Senhor com um problema muito sério e a gente fica clamando ao Senhor ali quietinha, clamando ao Senhor, e o Senhor usa a boca do pastor para falar para você. Espera com paciência no Senhor, e Ele vai ouvir o seu clamor, e Ele vai trazer o teu milagre. Hoje o Senhor está trazendo o teu milagre. Abre a sua audição, abre a audição do seu espírito para receber a palavra do Senhor no seu coração. E o Senhor vai te dar a bênção que você tanto precisa, seja qual for. O Senhor vai usar alguém como instrumento para trazer a tua bênção. Ali o Senhor usou Eli, o sacerdote, para abençoar a vida de Ana. E ela sai dali. Quando ela recebe essa palavra da bênção, eu fico imaginando o seu coração se tornou feliz. Aquela depressão foi embora. Não é? E ela caminhou, foi ao encontro do seu esposo. E quando ela vai ao encontro do seu esposo, ela já se sente, né? Outra pessoa. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor fala conosco, nós saímos outra pessoa da posição, de onde nós estamos. Porque nós temos aquele relacionamento com Deus, nós saímos, todas as vezes que nós temos esse contato com Deus, esse feedback, nós saímos felizes, nosso coração sai feliz, porque nós recebemos a bênção do Senhor. E precisamos, irmãs, sabe, mesmo diante de todas as circunstâncias, deixar que as mãos de Deus nos dirija, nos oriente, né?
E muitos servos de Deus não compreenderão a nossa dor, aquilo que nós estamos clamando. Muitas farão leitura errada do nosso problema, mas você tem que conhecer o seu problema. Essa leitura errada nós vemos com os amigos de Jó, né? Eles acharam que ele havia pecado. Os discípulos queriam saber, né, quem havia pecado da descendência daquele cego por ele ter nascido cego, cego por nascença. Os irmãos de Davi achavam que ele era o quê? Preguiçoso, tinha, por ele tomar conta lá, ele ir lá tocar pro rei, enquanto eles estavam na batalha, eles achavam, né, uma concepção errada das atitudes de Davi. Então, isso deve aumentar a carga de oração e comunhão com Deus. Quando temos pessoas pensando erroneamente dos nossos comportamentos diante de Deus. Amém? Isso te coloca em uma posição que somente o Senhor Jesus te entende. Só Jesus te entende. Ana tem uma visão clara do seu problema. Ela sabe o que ela quer. Ela quer ser mãe. Ela quer que Deus abra sua madre. Então, você precisa ter um conhecimento claro do seu problema para você falar com o Senhor e pedir bem detalhado para o Senhor, tá certo? E aquilo que te incomoda, você vai entrar no seu quarto e vai apresentar a Deus. Deus, isso aqui está me incomodando. Então, eu preciso apresentar para ti. E com isso, você vai se defender. Ela vai e responde né? Ela fala assim, eu estou com amargura de alma. Eu estou aqui falando com Deus a amargura da minha alma. E Deus conhecia a amargura da alma de Ana. E Deus conhece a amargura da sua alma hoje. Nesta manhã, você pode estar se sentindo amargurado, muito triste, angustiado, porque a depressão nada mais é do que uma tristeza muito profunda por algo que você sempre almejou, mas não foi concedido a você. Mas hoje eu te digo, o Senhor Deus está olhando para a amargura da sua alma. O Senhor Deus está olhando para o interior do teu coração. Detalha hoje para o Senhor aquilo que você está precisando. E o Senhor vai trazer para você a resposta. Você crê que o Senhor pode te dar uma resposta hoje? Eu creio. Eu creio na resposta do Senhor. Amém, irmãs? Então, observamos que Ana é uma mulher consagrada ao Senhor, que eu sei que vocês também são consagradas ao Senhor. Ao ouvir a suspeita do sacerdote, ela não xinga, ela não se irrita, porque quantas vezes a gente se irrita quando alguém vem criticar a gente, né? A gente vai para casa e fala, olha só, não conhece nem o meu problema, tá querendo o quê? Não, ela não fez isso, tá? Ela não zombou do homem de Deus, simplesmente respondeu de forma humilde e respeitosa. Tá lá em 1 Samuel 1, 15 e 16, que diz assim, porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E no versículo 16 diz, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Nunca rejeite a bênção do homem de Deus, que ele vem e diz para ela, que para ela se levantar e ir com a bênção do Senhor. Naquele mesmo dia, Ana foi. Naquele mesmo dia, quando eles saem de Siló, né, de Jerusalém, e vão para Siló, a terra onde eles viviam. Naquele mesmo, quando chegando à casa, o que aconteceu? Eucana, que a amava muito, né? Teve relações com Ana, e Ana engravidou. Deus abriu a madre dela. Deus atendeu. Eu não sei o que você gera dentro de você, ou o que você quer gerar dentro de você. Gere hoje.
o Senhor vai te dar, o Senhor vai abrir, sabe? As janelas, porque porta você abre do lado de fora, mas janela só se abre do lado de dentro. E quando a gente pede para o Senhor abrir as janelas do céu, só Ele pode abrir e derramar a bênção sobre a sua vida. Talvez hoje você esteja frustrado por algum problema, alguma circunstância. Você hoje pode estar decepcionado porque você sofreu alguma calúnia, alguém falou algo que te magoou muito, ou no seu trabalho, ou na igreja. Mas uma coisa eu vou dizer, Deus está trazendo hoje, Deus te trouxe aqui hoje, Deus te colocou hoje nessa live, tá? Para você não desistir do seu relacionamento com Deus, para você ter atitude e para você continuar firme na presença do Senhor. E nós vamos aprender como Ana, uma mulher de oração, mas uma mulher que teve atitude, foi lá na casa do Senhor, ficou o tempo necessário diante do Senhor, buscando ao Senhor. E ela nunca desistiu do seu milagre. E Ana vai, pega aquele filho, depois de desmamado, já grandinho, e leva para a casa do Senhor. Imagina a oração da Ana. Ai, meu Deus, eu fiz esse voto tão extremo, mas agora eu tenho que entregar o meu filho ao Senhor. Eu tenho que cumprir. Irmãs, se fizeres voto, seja extremo ou não, cumpra. Cumpra. Porque o Senhor se agrada daqueles que cumprem com os seus votos. E Ana cumpriu com o voto. E Deus deu a ela, mesmo ela entregando Samuel, Deus deu a ela filhos e filhas. E ela todo ano ia lá visitar o seu filho. Mas ela entregou o seu filho ao Senhor. E olha que ele, né, foi o profeta, foi o primeiro juiz, Samuel, e ela entregou para Deus, e Deus fez dele um grande homem, um profeta, né, grandioso, que foi o que ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu Davi. Ela precisava ter esse profeta. Ela gerou um profeta e entregou para o Senhor, e ela precisava disso. Está vendo como os planos de Deus são certos? Os planos de Deus vêm na nossa vida no momento certo, na hora certa. E eu quero te dizer, siga o exemplo de Ana. Ore, mas tenha atitude. Lembre-se que o Senhor está, sabe, velando por você, disposto a fazer, sabe, cumprir os seus sonhos, mas os seus sonhos precisam estar alinhados ao sonho de Deus. O sonho de Ana estava alinhado ao sonho de Deus, para que esse grande profeta Samuel viesse ao mundo e viesse pelo ventre de uma mulher estéril, né? Que o Senhor tinha aberto este ventre. Que sejamos como Ana. Busquemos, né, ao Senhor todos os dias. Que essa palavra possa, né, penetrar no coração de cada uma de nós, porque primeiro o Senhor fala com aquele que está estudando a palavra. O Senhor fala primeiro. O Senhor falou ao meu coração essa semana toda sobre Ana. E Ele tem falado, irmãs. Ele tem falado. E eu amo ministrar a palavra sobre Ana. Eu amo. Está no meu coração. E eu agradeço a vocês, né, por dispensar esses minutos para estarmos estudando a palavra do Senhor. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Amém?